Bom dia, excelente dia a todos. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho, mais um programa aqui agora, XP Connection no portal Infomoney. Hoje falaremos bastante sobre até a alocação, mas é óbvio que a gente não vai poder fugir aí dos nossos de bolsa, de outros investimentos também. Mas hoje o programa é dedicado aí à alocação, né? Diversificação de investimentos, não pensar só em renda variável, até para aproveitar as oportunidades aí que nós temos, né, com juros elevados, com dólar, esse tipo de investimento. Aí, obrigado a todos aí pela participação, desculpe aí o atraso na entrada. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso, bom dia, pessoal. Isso aí, começando o XP Connection. A gente, como sempre, aqui, a gente da XP que tem, enfim, uma plataforma bem ampla de produtos, não é só renda variável, etc. A gente quer cada vez mais transformar todas as informações que a gente debate aqui em produtos, justamente para vocês investirem melhor. E é o que a gente vai debater um pouco hoje, a alocação. Vamos comentar também de Grécia, China, papéis. Mas, primeiramente, bom dia para todo mundo. Bom dia, Gustavo Cruz, é quem faz a parte macroeconômica nossa, quem monta todas as nossas apresentações aí. Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Espero que gostem de mais um programa que a gente preparou aqui. A gente vai esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Ao longo da apresentação, por favor, façam as perguntas. Depois da apresentação a gente responde. E se quiser que a gente retorne para algum ponto da apresentação que não ficou claro, só botar no chat, só botar no chat que a gente depois volta para a apresentação. Isso. Antes da gente entrar até na apresentação, né, que a gente depois vai ficar focado nisso, acho que vale a pena falar um pouquinho de Grécia, um pouquinho de China e até sobre essa parte aí, inflação aqui no Brasil. Eu posso falar um pouco da parte política, mas falar um pouquinho de Grécia, que você escreveu um texto bastante interessante, está publicado aí no Facebook, bastante interessante sobre Grécia, a novela grega, né? E fala um pouquinho de Grécia, faz um apanhado de China, a gente entra no IPCA que saiu hoje aqui no Brasil, levemente abaixo, e depois a gente tira todas as dúvidas e entra na alocação. Certo. A gente tem até domingo para chegar a um acordo entre Grécia e seus credores. Tem diversos líderes reunidos com o primeiro-ministro da Grécia, o novo ministro das Finanças da Grécia, e ainda existe um tom de que existe uma possibilidade de acordo com a Grécia. Obviamente, ninguém quer ser responsável por aquele que estragou a participação da Grécia na zona do euro. Ninguém vai querer levantar a mão e falar eu que expulsei a Grécia, ninguém da Alemanha, ninguém da França. Desde o começo do ano a gente vê, toda vez que é uma entrevista, os ministros desses países, eles não se posicionam claramente, abertamente, sempre ficam em cima do muro, falando que não, que desejam o melhor para a Grécia, desejam um acordo. Mas a gente vasculhou um pouco a história e a gente viu até, inclusive, que na campanha da Angela Merkel, a primeira candidatura dela a chanceler da Alemanha, ela mesma diz que acha que um dos grandes erros do outro partido que estava antes dela foi aceitar a entrada da Grécia na zona do euro. Então a gente fica com um pé atrás para realmente acreditar que tudo que está sendo dito está sendo realmente dito com consistência, com real desejo de que eles permaneçam. Provavelmente o que vai acontecer, ou a Grécia apresentou uma proposta nova hoje, que já na próxima semana eles já aumentariam alguns impostos, cortariam algumas partes de pensões, mas não sei se os credores vão ficar totalmente satisfeitos com isso. Cada vez a paciência dos credores parece menor, parece que eles já caminham para algo meio aceitando a saída da Grécia. Por outro lado, nos países vizinhos com alguns problemas, com uma taxa de desemprego alta, como por exemplo a Espanha, o partido que defende as mesmas bandeiras que o partido que entrou na Grécia, o Podemos, que na Espanha, que defende que nem o Syriza na Grécia, ele já faz questão de sempre se manifestar, fala que apoia a Grécia, que é isso mesmo, que no final do ano, em dezembro, nas eleições da Espanha, eles vão defender o mesmo, e que se a Grécia conseguir, a Espanha também tem que conseguir. Então fica aquela cautela, ninguém quer fazer uma concessão tão grande para a Grécia para permitir que ela continue na zona do euro, justamente para não contaminar, inflar a população dos outros países na região, levando a um eventual levante contra os seus ministros das Finanças, contra as medidas de austeridade que, ao que tudo indica, já vai conseguir fazer com que a zona do euro cresça esse ano e ao longo do próximo ano também, e recupere a trajetória de uma inflação crescente.
Então acho que os próximos dias a gente vai continuar em torno dessa novela grega, lembrando que dia 20 de julho tem um novo empréstimo. O último que venceu foi, acho que de 1,5, um pouco acima, bilhões de euros com o FMI. O próximo já é de 3,5 de bilhões de euros, dessa vez com o Banco Central Europeu. Então, a Grécia vai cada vez mais tem uma situação mais difícil de cumprir seus prazos, honrar seus compromissos. Logo, não é um programa de simplesmente alguns meses para essa dívida ou aquela dívida. Tem que ser algo bem maior. Eles falam em programa de 3 anos, reestruturar totalmente a dívida para que aí daqui 3 anos eles consigam normalizar todo o seu mercado. Vamos ver se isso vai caminhar para isso ou não, ou se vai chegar no domingo com um anúncio de que a Grécia vai caminhar para a expulsão da zona do euro. De qualquer forma, isso vai continuar movimentando mercados. A parte da China, que a gente viu o mercado de ações da China disparar para cima e agora praticamente oscilar totalmente para baixo, oscilando muito, uma volatilidade muito forte no mercado. A gente viu nesse último mês o que aconteceu foi a agência reguladora do mercado de ações da China, ela tentando diversas medidas novas para que acabe com essa volatilidade e volte ao controle. O problema do mercado de lá se relaciona, se mistura com o problema da China para o ano de 2015. Basicamente, desde o final do ano passado, o governo chinês já sabia que o ano de 2015 seria um ano difícil para atingir o crescimento desejado deles de algo em torno de 7%. As estimativas estão cada vez menores, já estão indo para 6,5%, para 6%, mas o governo ainda projeta 7% de crescimento em 2015. Mas basicamente eles já sabiam disso faz um tempo, já era algo aguardado. Assim, sempre a dificuldade foi dos economistas, dos analistas, era estipular se isso seria algo soft landing ou hard landing, se ia ser algo que ia estruturalmente ia caminhar conforme eles desejavam, ou se ia uma confusão, ia dar problemas em diversos setores da economia, gerando uma onda de incertezas. O que aconteceu foi que o governo começou a cortar taxas de juros e reduziu o compulsório mínimo dos diversos bancos, estimulando cada vez mais a população a pegar recursos emprestados, as empresas, e a população caminhou um pouco para isso, mas grande parte do que eles pegaram de dinheiro emprestados, eles injetaram no mercado acionário, então eles criaram uma demanda com recursos que não eram praticamente deles. A demanda fez com que os preços das ações inflassem na China, e depois, com o tempo, junto ao mercado de ações que já estava crescendo, cresceu ainda mais. Com o tempo, as empresas não estavam apresentando um resultado que justificasse esse aumento significativo. A gente tem hoje 90 milhões de pessoas regulares no mercado chinês, mais do que todos os membros do Partido Comunista da China, mas isso começou a colapsar, isso começou a cair, a bolsa oscilava muito de um dia para o outro, tanto para cima, tanto para baixo, e as pessoas que botaram esse dinheiro pegaram emprestado pelas condições mais favoráveis, começaram a retirar, começaram a vender justamente para pagar esse empréstimo, para pagar o prejuízo que estavam tendo. E isso está gerando uma suspeita cada vez maior de bolha, não sabem até onde vai esse movimento. Então, desculpa, cada vez mais margin calls e investimento alavancado na bolsa chinesa, junto a diversas medidas que o governo fez. Ele facilitou a entrada de estrangeiros, ele deixou mais fácil entrar no mercado acionário chinês. Então, isso talvez seja algo que vai prejudicar bem mais a economia mundial, porque a gente sempre botou o ponto que a Grécia é uma representação do que é um problema realmente significante, que seriam países com economias maiores, tentando o mesmo método para conseguir condições mais favoráveis, mas o colapso do mercado acionário chinês, ou uma redução brusca no nível lá, isso sim impactaria diretamente e rapidamente a economia de diversos países no mundo. Uma retração de 1 ponto percentual na China impacta bem forte diretamente vários países. A China se tornou o principal parceiro comercial de vários países ao longo dos últimos anos. Ela ultrapassou o Japão, se tornou a segunda maior economia do mundo. Então, o Celso não pode até falar de diversos setores que aqui no Brasil que já seriam, em questões de dias, impactados por essa situação chinesa. Por fim, a parte do IPCA. Hoje a gente teve uma alta de 0,79% em junho, ante as 0,74% em maio, mas ainda um pouco abaixo de 0,82%, que era a mediana
que os analistas esperavam. De qualquer forma, a gente já está em mais de 6% no acumulado no ano. O teto da meta de inflação é 6,5%. Todo mundo já sabe que a gente vai estourar esse teto da meta em 2015. Mas o ponto é até onde a gente vai estourar, o quanto a gente vai ultrapassar isso, para que aí sim o Banco Central, que está acompanhando de perto, fez um ciclo de altos juros bem forte recentemente para tentar amenizar os impactos, para que ele consiga olhar até onde a inflação vai e até onde ela vai impactar nos próximos anos para conseguir interromper esse ciclo de alta de taxas de juros. Acho que a inflação ainda tem que ser, talvez seja um dos principais indicadores que a gente tem que acompanhar de perto nos próximos meses, nos próximos resultados, justamente para ver até onde vai esse ciclo de alta de juros. Crescem cada vez mais os rumores de que esse ciclo está interrompendo, o Banco Central está se preparando para acabar com esse ciclo de alta, mas ainda assim a gente deve ver umas elevações na taxa básica de juros na Selic. Vocês querem responder algumas perguntas? Eu boto na locação? Sim, né, a gente pode responder as perguntas e depois a gente vai até a provocação já para tirar dúvidas aqui diversas. Vamos lá. Tem bastante pergunta acaba tendo aqui para o Ricardo Kim sobre educação, né, e sobre as educacionais sobre minério. Já que a gente falou de China, vamos falar de minério, né? O Pedro Stoff perguntando, bom dia, essa queda do preço do minério já está precificada? Se não, porque a Vale, uma boa pergunta, não está seguindo a cotação dela. Lembrando, hoje é quarta. Segunda, o minério caiu 5. Terça, o minério caiu 5. Hoje o minério caiu 10. E se a gente for acompanhar, as ações da Vale, dentre outras mineradoras, não sofreram tanto. E aí já a pergunta do Rick aqui. O minério está despencando também, né? A Vale tem caído na mesma proporção. Será que o preço da Vale já está ficando atrativo, levando em consideração o preço do minério em perpetuidade e o fluxo de caixa descontado? Uma boa pergunta aí sobre minério. O que acontece, Kim? Boa. Vamos lá, são vários pontos. Primeiro, que ao nosso ver ainda não está tudo precificado na ação. Apesar de Vale ter caído bastante, enfim, o minério ter caído bastante, a gente tem que ver em termos relativos ali o quanto ela pode gerar de caixa operacional. E a gente sabe que esse ano vai ser um ano difícil, a gente tem a dinâmica de oferta e demanda totalmente desfavorável para preço de minério, e é isso que a gente está vendo agora. Você tem China desacelerando, o Gustavo bem comentou aqui todas as questões de China. Por outro lado, você tem uma capacidade global de minério de ferro entrando muito forte aí no segundo semestre e no próximo ano. Obviamente Vale, Rio Tinto, BHP, os principais players ali aumentando capacidade. Então isso aí sim tende a pressionar o preço de minério. Outra coisa que a gente teve recentemente foi lá na China, os portos, enfim, siderúrgicas, eles estavam recompondo estoques, por isso que o preço do minério tinha voltado um pouco, etc. Só que agora talvez você tenha esse ponto de inversão, aí todo mundo já repôs o estoque, etc. Então volta aí o fundamento e essa dinâmica de oferta e demanda é o que a gente está vendo, além de toda a questão lá na China, para ativos de risco, etc., também acaba pressionando o preço do minério. Agora, falando mais especificamente de Vale, a gente tem, hoje ela está negociando, hoje há algum tempo, está negociando a cerca de 7 vezes EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre a geração de caixa operacional. Se for ver, é alguma coisa em torno do que negocia as suas competidoras globais, e lembrando que no passado recente, aliás, ela sempre teve um desconto. Então, o que acontece, uma maneira fácil de interpretar isso, é que o investidor está pagando mais pelo mesmo tipo de lucro, pelo mesmo caixa operacional da empresa. Então, de fato, ao nosso ver, tem algum espaço ainda para corrigir lá para mais perto de 6 vezes, ou alguma coisa nesse sentido, que é o histórico que negociou. E até, se você fizer uma ponderação por perspectiva, você está pagando mais caro por uma perspectiva pior aí que a gente vai ter para frente, gente já falando em corte de dividendos, etc. Outro ponto que é interessante destacar aqui é que tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão de preço do minério na perpetuidade, etc. Porque o Excel, ele aceita qualquer coisa. Você colocar, você colocar o preço do minério ali, e outra coisa, não só o preço do minério. Primeiro que você não vai saber quanto que vai estar lá. Segundo é que você pode colocar uma taxa de crescimento do fluxo de caixa na perpetuidade de 3, 5 ou 7, isso vai mudar totalmente seu valuation, e também taxa de desconto, que é o seu custo de equity, custo de dívida projetado, etc. Então, são diversas variáveis que você imputa ali e obviamente, você tende
você pode ter uma margem de erro grande. Agora, só para resumir, então, Vale, de novo, a gente ainda acha que tem espaço para corrigir, apesar da queda ter sido bem forte para Vale ainda, o potencial de geração de caixa dela caiu bastante também, então ela está negociando perto dos peers globais ali, a gente acha que tem espaço ainda, não é uma hora de entrar, não é um buy opportunity ao nosso ver, muito pelo contrário, é uma boa chance de se proteger ainda para uma queda adicional, mas principalmente porque você não vê muito trigger de alta para o papel. Então, e aí transformando em investimento, o cliente que tem Vale, a gente recomenda trocar parte da posição, até a posição inteira, por algum outro setor com melhores perspectivas, né? Por exemplo, bancos, um Itaú tradando a um múltiplo bem interessante, etc., que vai ser mais resiliente agora no curto prazo. Ou se o cliente ele quer ficar com Vale, enfim, está olhando mais o longuíssimo prazo, etc., onde ela de fato vai estar mais para frente bem posicionada, etc., no mínimo fazer uma proteção aí via derivativos, é o que a gente tem falado muito, né? Uma fence a custo zero para fazer uma proteção para Vale, enfim, etc. A gente é o que a gente tem comentado bastante aqui. Só para dar um exemplo de uma fence, você faz a custo zero, você tem uma proteção, digamos, de 10% nos próximos 4 meses e ainda participar de uma eventual alta de 10%. É bem interessante, a gente está cada vez mais disseminando aí você agregar valor numa posição. Você tem Vale, você sabe fundamento, por que não tentar agregar valor com derivativos? Então, de novo, não é ponto de entrada em Vale, a gente ainda recomenda ficar fora. A gente tinha na nossa carteira short, pegamos bem o movimento. Então, é um pouco do que a gente está vendo aqui. Né? Boa, tem várias perguntas aí entre os dois setores. Croton irá recomprar ações, o que isso impacta em termos de valor? Foi bem interessante essa recompra de ação e tem um motivo, talvez o principal motivo é a venda da Uniaselv. Se a gente lembrar, ela vai ter que vender a Uniaselv, que é o ativo de ensino à distância, por conta de CAD. Depois da fusão da Croton com a Anhanguera, o CAD falou, vocês vão ter que vender esse ativo da Uniaselv porque tem muita concentração. Então é justamente isso que está acontecendo, o ativo deve valer mais ou menos 1 bi de reais, o acordo deve sair nos próximos meses ou até semanas. E o Galindo, que é o CEO da empresa, já falou, a gente pode pegar esse dinheiro e fazer novas aquisições, a gente pode fazer recompra de ações, pode distribuir dividendos, então é um pouco dessa estratégia da Croton. Então eles até lançaram justamente essa recompra de ações, que é relevante, 4% das ações em circulação, o que deixa mais relevante ainda porque as ações em circulação são quase todas, porque é uma corporation, etc., quer dizer, você não tem um controlador totalmente definido ali em termos de porcentagem, então bem relevante a compra de ações, então está bem em linha. Eles já abriram o programa de compra de ações, caso entre esse caixa eles podem ter essa alternativa aí de recomprar ações, caso eles achem interessante. Todo mundo sempre, o mercado, pelo menos ele adianta aí quando tem uma recompra de ações, quer dizer que a empresa está sinalizando alguma coisa, está sinalizando que a empresa está barata. Até é bem interessante isso, porque a própria gestão, ela conhece muito bem do business, e se ela está achando barato, às vezes eles tentam fazer isso para manipular, mas não é enfim, o caso, acho que não é o caso aqui. E no final das contas, bem interessante, a gente gosta do setor, e a nossa preferência é justamente por Croton. Aí a gente tem 10% da nossa carteira recomendada. A gente não recomenda fazer muita concentração, mas essa diversificação a gente acha muito boa pro setor de educação aí pro médio e longo prazo. Isso. O que é interessante numa recompra de ações, até empresas bem geridas, é ele mostrar para o mercado isso que o Ricardo Kim falou. É do tipo, vale mais a pena, ao invés de eu comprar, adquirir uma outra instituição, que eu crescer, tá tendo um retorno maior eu comprar a minha própria ação. Ela me gera um retorno maior. Então, isso é impressionante. Aí, além do setor educacional, teve mais a pergunta da Fernando F aqui. Estácio comprando ativos em São Paulo, apesar do corte no FIES, vale compra em Estácio? De novo, a gente prefere Croton, porque no momento de mudanças você não pode subestimar o valor de um management bom, e é o caso da Croton. Então, por isso que a gente mantém Croton. Agora, Estácio também é uma boa empresa. Essa aquisição não é muito relevante, menos de 2% da base total de alunos deles. É um pouco só em linha com a estratégia de a Estácio nunca faz aquisições gigantescas. A última que ela fez grande foi a Uniceb, mas a estratégia geral dela é fazer pequenas e médias aquisições. É um pouco, então, em linha
com a estratégia, aumentando o posicionamento em São Paulo, que está sendo uma das vertentes ali de crescimento da Estácio. Então, um pouco em linha, o valuation não foi tão caro assim. Então, interessante. Não é só porque mudou o FIES que eles vão deixar de fazer a estratégia deles de crescimento, etc. Isso aí, então, não muda muita coisa, mas a gente continua preferindo o Kroton. Estácio talvez seria ali a segunda opção. Isso. Antes de responder outras perguntas aqui, que tem um monte de pergunta por Kim aqui. O Fernando Efna perguntou aqui, a Bolsa da China liquidada, Grécia afetando bolsas europeias, a Bovespa, apesar da zona política aqui, economia ruim, poderia atrair investidores estrangeiros de curto prazo difícil, que pode ajudar esse dólar. O dólar subindo, torna a nossa bolsa para o investidor estrangeiro mais barata. E se o investment grade ele pode ser perdido esse ano ainda, eu vou falar minha opinião, depois você fala a sua e a sua. A gente não combinou nada. Eu acho que o Brasil tem grandes possibilidades de perder o grau de investimento esse ano. O que você acha, Gustavo? Eu acho que é uma questão mais de tempo mesmo. Pode ser que não seja esse ano, mas talvez ano que vem seja o limite. Até vi uma pergunta do que aconteceria se a Dilma saísse. Isso poderia até acelerar esse processo. Você pode até comentar mais disso depois, mas talvez não esse ano, talvez mais ano que vem. Quem quer falar alguma coisa? Para mim, assim, talvez eu esteja um pouco menos pessimista. Obviamente, tem muito risco aí pela frente, impeachment, cassação, isso aí aceleraria ou até o Levi saindo. Mas com as informações que a gente tem hoje, talvez eu acho que ficaria um pouco mais para frente. E até, sendo até um pouco otimista com relação à economia, as coisas melhorarem e até a gente ficar ali no limite, mas não perder o grau de investimento. Porque seria uma coisa muito ruim para a bolsa como toda, até institucionalmente, para você voltar e ganhar de novo o grau de investimento vai ser um bom trabalho. Então eu prefiro ter um pouco mais de dúvida quanto a isso. Mas vamos ver, né? Tem muito risco ainda pela frente. Sim, conforme novas medidas sejam apresentadas para o ajuste fiscal e realmente comece a caminhar para algo mudar, aí talvez você consiga segurar o grau, mas tem sido bem difícil fazer o ajuste fiscal esse ano. O Congresso rejeitou e alterou muitas das medidas que foram enviadas para lá para fazer o ajuste fiscal. Então isso com certeza prejudica, com certeza dá mais trabalho para o Joaquim Levy convencer as agências de risco a manter o grau de investimento. Isso. Um dos pontos. Né? Só passar aqui, né? Vamos ver aqui. O time perguntando aqui, né, apesar do referendo da Grécia, segue na mesa de negociações, seu PIB representa menos de 2%, esse aí é 3% na zona do euro. Além disso, as dívidas deles já estão concentradas em alguns países. Faz sentido ainda tanto barulho? Precificou. Acho que Grécia não tem tanto problema, não. Eu acho mais o receio agora é com a China, por conta de commodities, é o país, a aceleração global, né? Eu acho que talvez uma coisa que vai indiretamente afetando pela crise da Grécia é no câmbio na economia dos Estados Unidos, assim, porque o câmbio deles valorizou muito nos últimos tempos, não esperado, não era aguardado que valorizasse tanto nesse primeiro semestre, e isso impacta as exportações dos Estados Unidos, isso impacta a inflação, prejudica a trajetória de inflação que eles desejam, que está distante da meta de 2%. Então, talvez não impacte... A Grécia nunca vai impactar diretamente o mundo. A Grécia não é um parceiro comercial forte, mas o problema mais é sua situação, é simbólico. Os mercados ficam apreensivos e isso vai causando... Aversão a risco. Vai causando efeitos indiretos, vai causando aversão ao risco. E talvez esse seja o problema da Grécia, né? Não seja nem ela mesmo em si. Vamos lá, então. A gente vai responder rápido, porque a gente quer entrar na parte de alocação, gente. Então, como a gente falou até depois do programa, e já teve aqui um convidado perguntando se a gente tem produtos de renda fixa com liquidez diária. Sim, temos. Hoje a gente recomenda fortemente ativos de renda fixa, tá? E aí a gente vai discutir, hoje a gente não vai discutir a parte de impeachment, Dilma ou não. Se quiser me acompanhar, eu escrevo bastante sobre isso no Facebook. A probabilidade existe, mas até a Eurásia, que é especialista em consultoria política, fala que subiu de 20% para 30% a probabilidade de cassação ou impeachment. A gente não vai entrar assim nesse detalhe. Num primeiro momento, tenderia ao dólar disparar, juros e bolsa cair, mas dependendo de quem vem, isso pode se acomodar e ser até melhor. Eu acho até que, de repente, uma mudança como essa, as agências de rating poderiam esperar para ver quem viria e falar, olha, não vai cair, vem um Armínio Fraga vamos ver o que ele vai fazer. Então, a gente vai partir aqui para alocação.
a gente ainda tem um viés mais um pouco negativo ainda para a Bolsa, que a gente já está pessimista, recomendando proteção via FENS. Não vale a pena entrar em Marfrig. Marfrig a gente fala que é só se for só na venda. Setor frigorífico só Minerva. Então a gente não recomenda exposição. Pão de Açúcar sofre não só pelos nomes aí, né, de que estaria envolvido com pagamento para o Márcio Tomás Bastos, para o falecido advogado e também para o ex-ministro Palocci. Então o Pão de Açúcar vem sofrendo por isso. E as vendas mesmo lojas também têm apresentado forte, um crescimento abaixo da inflação, crescimento real negativo, tá bom, gente? Então vamos passar a falar sobre a alocação e a gente começa sobre, aqui a gente gostaria que vocês tirassem também dúvidas, perfis de investimento, tudo isso, a gente começa a alocação agora, a apresentação, por favor. Só fazendo um gancho, a gente falou muito da nossa perspectiva, tanto política quanto econômica, e de fato as coisas não estão boas, etc. Mas é por isso que a parte de alocação entra como a questão chave aqui, né? Não é porque as coisas estão ruins em termos de atividade econômica, etc., que não vai fazer nada, vai perder dinheiro, vai deixar na poupança e perder dinheiro para a inflação, etc. Justamente aqui é que a alocação entra e cada vez mais a gente está tentando fazer isso, né? De novo, passar informação, mas também transformar isso em produto, algo prático para ajudar vocês aí a investir melhor. Então, por isso que a gente vai falar de alocação cada vez mais, né? A gente vai falar mais de alocação aqui nos programas. Todo mês a gente solta um relatório de alocação para o mês de julho, até o 5º dia útil. Então, todo início de mês, a primeira quarta-feira do mês, não sendo dia 1º, dia 2, logo no iniciozinho, a gente vai divulgar qual é a nossa carteira, recomendado para perfil conservador, um perfil moderado agressivo e um agressivo. Então, vamos para a apresentação. Aqui, como é que funciona, né? Nós temos um comitê de alocação, dentre eles diversas pessoas fazem parte, não são pessoas, só são áreas, né? A área de renda fixa, nós da área de renda variável, a nossa economista-chefe, Zeno Latif, participa com toda a área macro, a estratégia internacional, que nada mais é do que um economista, né, nos nossos escritórios em Nova York e em Miami, que nos dão os inputs sobre como é que estão as economias globais, como é que está a China, como é que está a Europa, o que está acontecendo por lá, nos ajuda a dar esse input. E também uma área que a gente chama de fundos de investimento, né, Fund of Funds, que é a que investe também, que recomenda investimento em diversos fundos de investimento no mercado. Sejam eles multimercados, renda variável, tem de tudo ali na nossa plataforma. São 400 fundos que possuem na plataforma da XP para investimentos. O modelo dessa análise toda são as discussões dos aspectos macroeconômicos, é uma abordagem que a gente chama de top-down, tem a bottom-up, né, mas essa é top-down que a gente prefere utilizar, que são o quê? São os inputs macroeconômicos e setoriais. Aí tem essa discussão, primeiro, quem dá esses inputs é a área macroeconômica, que nos passa todo um cenário doméstico, internacional e hoje o político, que é extremamente relevante. A partir daí nós fazemos uma análise qualitativa e quantitativa. O que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com a nossa bolsa, o que vai acontecer com o nosso mercado. Seja ele de renda variável, né, a gente parte do micro, depois do macro, depois do micro. O que vai acontecer com o cenário de renda variável, de renda fixa, títulos públicos, o que vale a pena investir, passando pelo valuation e depois a sugestão de ativos por categorias, tá? Essa é a metodologia que a gente utiliza. E como a gente fala sobre isso, né, um panorama econômico, qual a expectativa de PIB? A gente utiliza isso, quer dizer, qual a expectativa desse ano? Recessão ainda queda de 1,5%. Para o ano que vem, alta de 0,5%, 2017 uma recuperação da economia. Isso são projeções. Produção industrial em queda. Quais são os ativos mais impactados? Aquela empresa, às vezes, que tem um crédito, ela pode ser impactada? O quanto a Lava Jato impacta ativos, né, de renda fixa? Como é que eles vão conseguir, digamos assim, pagar aquela dívida, aquele crédito? Isso é uma discussão. Mercado de trabalho também. Quais os setores mais afetados? Por exemplo, compro ou não uma debênture incentivada de uma empresa que está tendo problema, ou compro de uma empresa com um yield menor, um retorno menor, mas um ativo muito mais estável. Eu até brinco aqui, né? Digamos um shopping que está fazendo uma expansão. Você comprar uma debênture incentivada dele. Ou você parte para um ativo que vai ainda ser uma expansão de rodovia, ou todo um problema de uma operação envolvida na Lava Jato. Essa tem um yield maior. É óbvio que ela tem um yield maior e não tem FGC. Então,
Eu, particularmente, prefiro investimento no ativo com um yield menor, mas que tenha uma previsibilidade e um risco muito menor. Caso de shoppings, por exemplo, só se cair o shopping, mas tem seguro. Então, mas o fluxo vai diminuir naquele shopping, cara. Vai diminuir, pode até cair, mas a gente não vê esse um cenário, uma empresa como uma empresa de shopping, por exemplo, quebrando, aí não honrando, e o ativo dela ali da expansão que vai estar atrelado a isso. E os dados de inflação, obviamente, são utilizados. Quais os setores conseguem repassar a inflação, quais não conseguem, quais se prejudicam, quais que têm uma melhora em relação a isso. E até investimentos, né, pré-fixados, por exemplo, você pegar uma taxa de inflação aí no curto prazo, ainda é relevante um título IPCA mais uma taxa, porque essa inflação é alta, mas tende a cair. Mas olhando mais para frente, já travar aí também um título em Selic. Hoje eu diria que vale mais a pena investir em Selic em mais longo prazo e inflação só no curto prazo. Como a gente falou, evolução da Selic, podendo atingir aí a projeção de 14,25 nas próximas reuniões, mas a gente acha que tá depois a próprio discurso do Banco Central, numa visão ali, eu diria, menos, né, acreditando, aguardando que a economia já está dando sinais de enfraquecimento. Então, a gente acredita que não chega aos 15%, senão aquilo que a gente vem falando, você estrangula, né, o doente, ele já está na UTI, o Brasil, então essa é uma discussão. E até discussão de projeções de inflação para 2017, que vem desacelerando. E não acredita ainda que o Banco Central consiga trazer essa inflação do ano que vem projetada para o centro da meta de 4,5%. Lembrando que ele mudou a banda, né? Agora é 4,5% mais 1,5%. Então é 6% o teto da meta, não deveria ultrapassar os 6%. Falando de bolsa rapidamente, né, a gente não acha a bolsa cara, que já perguntaram aqui, pode ir para 50 mil, 49, acho que sim, vai depender um pouco do dólar, acho que está segurando isso aí, essa alta expressiva do dólar ontem e hoje ajuda a segurar um pouco a bolsa, olhando o preço sobre lucro, já comentaram aqui, mas provavelmente com esse lucro, esse dólar maior, o lucro das empresas vão ser prejudicadas. Sim, é que o gringo olha o preço do ativo, para ele se torna mais barato, o ativo caiu em real e caiu em dólar também, com a alta do dólar, então se torna relevante. Mas o preço sobre lucro do Ibovespa ainda é extremamente elevado, acima da média por conta da liquidez global. Ativos que nos chamam a atenção, principalmente o setor financeiro, um Itaú que negocia a 8 vezes lucro chama a atenção por conta desse nível. Ativos que a gente ainda segue gostando, setor financeiro, aí bancos, cartão de crédito, Cielo, as seguradoras, Sul América e também a BB Seguridade, dentre eles ainda a CETIP também, que se beneficia de novas emissões aí de toda a parte renda fixa, e o setor ainda de papel e celulose com Suzano e Fibria, e uma participação em educação ali com Croton com 10%. O restante ali, o viés ainda é bastante negativo, principalmente as commodities metálicas. Alocação tática, né, o que a gente gosta de falar. Nós trabalhamos com 4 perfis aí no mercado brasileiro para investimentos, né? Um perfil conservador, onde nele não tem renda variável, nenhuma exposição internacional, é muito mais isso não tem idade, tá, gente? A gente gosta sempre de falar que o perfil, né, conservador é um perfil que ele é individual, não é assim, então a pessoa mais velha, ela tem que ser mais conservadora. Depende, a gente já está vendo aqui casos de sucessão, né? O investidor que já tem uma certa idade, mas já está pensando nos filhos, então ele passa a ser até um investidor às vezes moderado agressivo, por incrível que pareça. Então depende do perfil de cada um, qual é o investimento, qual o prazo que ele quer de retorno. Por exemplo, estava conversando, um médico falou para mim, olha, eu quero me aposentar, eu tenho X, quando é que eu atinjo 3X, quanto tempo demora? Dá para fazer essa programação? Dá. Esse é um estilo conservador e moderado, que é justamente, ele não vai ter nada de bolsa, mas ele vai programar a aposentadoria dele, investindo em títulos pós-fixados, indexados à inflação e também em até multimercados, uma participação ali em multimercados. Um modelo agressivo, né, moderado agressivo, já demonstra ali, tem participação em renda fixa, 45%, pós-fixados entre 35% e 25%, e pré-fixado entre 5 a 10%, depende do movimento. Tem alguns momentos táticos que vale a pena você ter mais pós-fixados e pré-indexados à inflação 10%. No moderado agressivo é o primeiro que passa a ter renda variável, com 10%. Já o agressivo
ele tem uma participação muito mais relevante em renda variável. Olhando mais o longo prazo, é aquele que não precisa do dinheiro no curto prazo. É muito mais... E isso, o que é mais interessante, é que isso pode mudar a cada mês. Tudo vai depender do nível de bolsa. Imagina que a bolsa, como está acontecendo na China, né? Aprendendo uma queda de 10%, 15% no mês, 30% como aconteceu. Você pode ter um movimento ali tático no agressivo e no moderado agressivo maior em bolsa, entendeu? Então até perguntaram aqui, né, se o CDB, 118% do CDI, o IPCA mais 8 ou 15,40, qual o melhor? Né? IPCA mais 8, você está falando de uma estrutura, se for um CDB, 118% do CDI já é um excelente investimento, tá? Nós temos aqui também, e é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. IPCA mais 8, tem que ver se esse título, se for um título protegido pelo FGC, eu diria também que é interessante para curto prazo. Olhar IPCA mais 8, 3 anos de vencimento, eu prefiro um título atrelado à Selic. Precisa ver qual que é o vencimento, né? É uma variável importante ali, não só rentabilidade quanto vencimento. Mas... Se tem liquidez para sair, porque o cara compra às vezes IPCA mais 8 e fala assim, quando eu quiser eu saio. Não sai. Tem uma dificuldade às vezes para se sair pela liquidez do ativo. Então tem que ver o seguinte, qual o vencimento desse IPCA mais 8? Se for curto prazo, eu gosto. Se olhar aí os próximos 12 meses, IPCA mais 8, a gente pode estar falando ali 8% de IPCA, próximos 12 meses a 9%, com 8 você está falando em 17%, 16% de taxa, ok. 118% do CDI, digamos que o juros pare em 14%, você vai ter ali mais 20% do CDI, vai ter uma taxa próxima a esse IPCA, mas muito mais, diria assim, certa de acontecer. O prazo é de 3 anos. Então, eu prefiro o CDI nesse sentido. Por que vai acontecer? O CDI, você sobe primeiro, as curvas mais longas, né, que começam a cair, mas a Selic permanece alta por mais tempo e, me corrija se eu estiver errado, e a inflação, o ajuste já é no ano seguinte e começa a cair mais rápido. Então, a taxa de juros sobe mais rápido e permanece por um tempo mais prolongado e a inflação cai mais rápido. Exatamente, né? Então, ou 15,4, qual o melhor? Esse 15,4 tem que checar o que é de investimento, gente. Mas tem ativos na nossa base, IPCA mais uma taxa, tem 118%, 120% do CDI, com prazo também um pouco mais longo, mas garantidos pela FGC, até 250 mil por CPF por instituição, e tem também debêntures incentivadas. Essas não são garantidas pelo FGC, e essas costumam carregar até o final da duration. E outra coisa também, é legal você fazer um portfólio ali, como a gente fala muito em renda variável, mas renda fixa funciona muito também, dependendo do seu perfil, se você é mais agressivo e quer se posicionar, aí você fica ali a 15,4, digamos, que é o seu exemplo, mas se você é um pouco mais conservador, fica atrelada a CDI ou até IPCA para garantir poder de compra, alguma coisa nesse sentido. Então você tem que mexer com isso, ver qual que é o seu perfil, quando você está disposto a tomar uma posição ou não. Mas essa discussão que é interessante, o primeiro ponto aqui, e que muito brasileiro tem, a gente está vendo uma fuga grande na poupança, mas a gente sabe que ainda tem muita gente ali com dinheiro na poupança, enfim, com IPCA nesses níveis, etc. Primeiro passo é justamente ter essa discussão, né? Passar para alguns produtos com maior rentabilidade, sempre olhar proteção de FGC, etc., ver qual que é o perfil. É justamente isso que a gente quer trazer, esse debate aí, e por isso foi bem importante essa pergunta. E até falando dos nossos portfólios ali, obviamente aquilo ali é um padrão, mas cada um deve se ajustar aí o que acha que se adequa melhor ao perfil. Às vezes ele é um perfil moderado, agressivo, mas quer ficar mais em pré-fixado, etc. Mas essa aqui é a questão, aproveitar agora um momento onde a economia talvez esteja, talvez não, está se arrefecendo, etc., juros no patamar alto, e aproveitar isso em termos de investimento, tentar rentabilizar cada vez mais o seu patrimônio ali, colocando mais porcentagem de renda fixa, por exemplo, na parte de renda variável, colocar em renda variável, mas fazer proteção ainda assim com derivativos, alguma coisa nesse sentido, tem muita coisa para fazer aí, e tudo na nossa plataforma. A gente é aquela casa que é o one-stop shop, que os caras chamam, que você só vai lá e faz tudo que você precisa. É isso que a gente é. Então, você quer renda fixa, a gente tem uma plataforma gigantesca de produtos. Você quer pré, você quer pós, você quer debênture incentivada para tomar um pouquinho mais de risco, você quer renda variável, você quer derivativos, vai ter ali. E é por isso que a gente está tentando sempre passar para vocês um pouco disso e ajudar o pessoal a investir melhor.
O Rafael Custódio até perguntou aqui qual o melhor investimento para retirada mensal dos rendimentos. Você tem alguns CDBs, até LCIs, LCAs, tem que checar, com pagamento mensal, com liquidez diária. Aí tem que checar na nossa base, tá dando 105, depende do valor investido por cento do CDI. Por isso que a gente fala, gente, vocês vão num banco grande, eu estava conversando com um senhor, ele estava todo feliz, que ele tinha investido, ele tinha 5 milhões de reais e ele tinha colocado, olha, consegui aqui uma taxa excelente no meu banco. Eu falei, quanto? 90% do CDB. Eu falei, você tá de brincadeira, CDI, um CDB de 90% do CDI. Eu falei, com 5 milhões você tá de brincadeira. Isso é roubo. Como é que você faz isso? A gente tem aqui na plataforma, e aí você vai escalonar, você vai dividir, fatiar, bem falado, em mais de 20 LCIs, LCAs, em CDBs da plataforma com até 250 mil para ter o FGC. E aí você consegue entre 105% até 120% do CDI. Ah, mas quebrou aquela instituição. O FGC ele garante até 250 mil por instituição, por CPF. Então assim, tem que aproveitar esse momento, né? Ao invés de, não vou aproveitar, vou só bolsa. Sim, bolsa tem algumas oportunidades. E mesmo assim vai continuar extremamente volátil. Mas os juros compostos, você olhar 2 anos e ganhar mais de 30%, e a gente vai olhar a bolsa nos próximos 2 anos, 30%, não é que não possa ir. Mas olha assim, bolsa 50 mil, 30% seria mais de 65 mil pontos. Com possibilidade de perda de grau de investimento, com possibilidade de impeachment, cassação, dólar em alta, cenário de juros 14%, inflação de 9%. Tem que aproveitar o momento para isso, entendeu? Então assim, é um negócio que chama muito a atenção e não tem como a gente falar, a gente gosta, anda variável, eu gosto. Só que, você vai largar o certo pelo incerto. E outra coisa, qual o retorno que você tem que ter? Você não pode pensar, mas bolsa eu tenho 30% de retorno, penso que posso ter upside em 2 anos 30%. Pode, só que se você tem 30% garantido e 30% incerto, você tem que ter 50%, 60% na bolsa para poder investir. Se a gente falar de 50% da bolsa, a bolsa teria que subir para 75 mil pontos nos próximos 2 anos. Não é que eu acho impossível, mas eu acho improvável. Né, Kim? Isso aí Você tem que ter um retorno muito maior em bolsa para investir do que juros. O risco é maior, você tem que pedir um retorno maior. Basicamente isso. E de novo, por isso que a gente fala bastante ainda variável, etc. A gente fala de macro, mas a gente sempre tenta passar para vocês o que dá para fazer em termos práticos. Em termos práticos, ninguém vai colocar 100% do patrimônio em bolsa, não faz nenhum sentido, por isso que a gente está aqui, batendo na tecla de alocação, o pessoal perguntando bastante de CDBs prés, etc. É isso que a gente estava falando aqui nos perfis, ponderar ali, multimercado também, fundo de fundos, etc. E até diversificação internacional, né, que a gente tem batido bastante na tecla agora. Pouca gente está familiarizada com isso, tem alguns fundos cambiais aí, mas é sempre legal você pensar, você que tem um perfil um pouco mais arrojado, pensar ali na diversificação internacional e fazer um hedge natural na sua carteira. Vai que perde um grau de investimento, alguma coisa nesse sentido, o dólar dispara, você tem aí, você vai perdendo na bolsa, por exemplo, mas na sua parte de internacional ou dólar, alguma coisa nesse sentido, você tende a ganhar e fazer esse hedge. Sim. Cada vez mais pensando em uma maneira conservadora e diversificar os investimentos. Diversificar, essa é a grande palavra. Não é que, por exemplo, eu comparo o dólar com a Selic. Vocês podem perguntar o seguinte, poxa, vocês não acham que, se você me perguntar, nos próximos 2 anos o dólar vai subir mais do que a Selic? É uma excelente pergunta. Eu, particularmente, não acho. Acho que a Selic vai dar um retorno maior. Por exemplo, o Rabelo aqui colocou CDB pré-fixado 16%, prazo de 3 anos. Ele está falando em 2 anos 35%. Vamos jogar o dólar 35% de alta nos próximos 2 anos, digamos assim. Primeiro que esse aqui, você está certo, já está pré-fixando ele. Mas vamos botar 35%. Para o dólar subir 35%, né, fazendo aqui uma conta bem rápida, estava o quê? 3,20 o dólar? Atualmente? 3,20, 35% em 2 anos. O dólar precisa ir para 4,32. Mentira. Não é impossível, mas não é impossível, mas tem que dar um estresse grande aqui no Brasil para ir. Ele pode bater e voltar. Então, assim, Rabelo, 3 anos, CDB pré-fixado 16%, é óbvio, fica um excelente negócio, não é protegido. O dólar não está protegido, você comprou, não tem FGC. Vale a pena, só que aí vem a discussão aquela.
Tem que ter uma exposição a dólar, sim. Um perfil moderado, agressivo, sim. Uns 10%. Por quê? Sai um cenário da Dilma saindo do Brasil, perdendo um grau de investimento, o dólar dispara, bate R$4. Pô, você sabia, por que você não indicou tudo isso? Não, recomendo, mas uma exposição menor, maior em renda fixa, em dólar, uns 10%, né? Uhum. Tem até um fundo aqui interessante da XP, que ele é XP agora High Yield, que a ideia dele é entregar a variação do dólar mais 2,5% de taxa ao ano. Como é que faz isso? Investir em crédito em empresas americanas, que elas vão pagar mais do que paga o dólar, né? Que paga a taxa do governo americano. Então o dólar subindo você ganha e mais esse cupom mais 2,5%, é um dólar plus. Acho bastante interessante esse tipo de operação. O FTP perguntou se a gente tem estimativa de retorno financeiro para cada perfil. Perfeito. Sim, basta você, se você não é cliente, enfim, entrar aí na nossa plataforma, porque mensalmente a gente faz detalhadamente cada perfil, relatório, e lá tem tanto o que é retorno esperado, o que é retorno histórico, o que é volatilidade, perfeito, porcentagem de melhores meses, piores meses, aí tem, destrincha bem detalhadamente ali cada perfil. Então você que tem interesse aí, a gente trabalha bastante nesses relatórios, né? Fica bem específico, com bastante qualidade de informação, e é isso justamente que a gente está tentando levar. Todo começo de mês a gente envia para os nossos clientes. Eu não tenho o relatório aqui, que ele sai por volta do dia 6 de cada mês, mas ele fala retorno esperado. Você tem o conservador, óbvio que é um esperado um pouco acima do CDI. O moderado ele já vai aumentando, e o moderado agressivo até 140% do CDI, se eu não me engano. Então tem isso na plataforma, preenche aqui embaixo, quer investir com eles, tenham acesso a esse tipo de produto. A XP não dá para olhar assim, é uma corretora, não. É um shopping center financeiro, ajudando o brasileiro a investir melhor. Hoje, se nós fôssemos um banco, nós seríamos o 6º maior banco do Brasil. Porque nós temos 21 bilhões de reais em custódia, é isso mesmo, 21 bilhões de reais em custódia. Nós faremos para quem? Itaú, Bradesco, dos privados, né? Itaú, Bradesco, você tem Santander, HSBC, ele vai ser vendido, então vai tirar ele da jogada, e em seguida a Safra. O Safra está com 23 bi, se eu não me engano, a gente está com 21, a gente está bem próximo, e a gente vem captando aí 1 bilhão de reais por mês, muito por conta disso, diversos produtos na plataforma, que, mas não faz muita diferença, eu prefiro botar aqui no meu banco, 90% do CDB. Faz em 3 anos a conta, 90% do CDB e 120% do CDB. Desculpa, do CDI, eu cismei com o CDB. Do CDI, faz essa conta, a diferença que vai dar em 3 anos aqui que o Rabelo falou. Põe 100 mil e faz a diferença, que você vai ver. Em 3 anos, que dirá quando você fala em 20 anos se preparando para a aposentadoria. Pode fazer a diferença de uma casa, dependendo do valor investido. Então, assim, é impressionante, tá? O pessoal falando que o dólar tinha que é 4,32 agora. Quando a XP vai abrir o capital, gente, isso aí a gente não tem ideia nem se vai. A empresa está crescendo bastante, números muito bons ainda aí. O convidado 8390 falou que onde tem esse relatório, seu cliente nunca recebia. É só ir na área logada que ela tem, né? Área logada, aí você tem a parte de alocação, você clica para receber. O que acontece? A gente não pode, até por legislação, sair mandando o relatório para todo mundo. O cliente ele tem que acessar. Então você tem o seu Suitability para botar o seu perfil, e aí você clicar, quero receber esses relatórios, você marcar isso. Então, é isso que a gente recomenda. Ainda entre em contato com o seu assessor e pede, ele vai te mandar na hora. Se não for, você é direto no site, se você é um cliente direto no site, você pede isso. Se não, você pede para o seu assessor. Tem diversos formatos de relatório, a gente está reformulando isso, reestruturando, e aí a gente está apresentando direto qual é o seu perfil e também um panorama mensal desenvolvido pela área macro, um texto do que a gente está vendo, o que a gente viu no retrovisor, o que a gente está olhando para frente e de recomendações de investimento. Montar carteira para isso, né? Mas você não está recomendando a variável? Dá para ter. Com proteção, até a gente recomenda alguns fundos de renda variável com proteção, alguns long bias, alguns investimentos. Então tem diversos fundos que a gente não vai ficar falando aqui, que o tempo é curto, mas que a gente chama a atenção de vocês para investirem. E o convidado 9739 perguntando dicas de produtos na plataforma para hedge em dólar. Diversos produtos aqui. Primeiro, esse fundo que o Celson falou, que é o Dollar Plus. Você tem a variação do dólar mais uma taxa ali fixa. Enfim, esse é um bom ou formato para fazer hedge, e outro, obviamente, via derivativos. A nossa mesa de produtos estruturados é muito forte. Você pode comprar uma put, comprar um put spread, fazer uma fence,
o pessoal está trabalhando com NDF agora, enfim, tem muita coisa para fazer, então não é o que falta produto para fazer hedge em dólar ou qualquer coisa, enfim, nesse sentido, a gente não é uma plataforma bem ampla para ajudar vocês a não só investir, mas fazer hedge, etc. Proteger o capital, né? Todo mundo faz seguro, né? De casa, automóveis, seguro, saúde. E quando vai vai viajar, tudo isso, mas esquece de fazer justamente um seguro para suas carteiras, para suas ações, aplicar pensando no futuro e tal. Vamos só encerrar com a última pergunta aqui, os Minas CSN, a gente não recomenda exposição, inclusive está short, os Minas, um breve comentário para a gente encerrar, que a produção está falando que a gente está com tempo. É isso aí, os Minas CSN ficar fora, tá com valuation alto, se tivesse que escolher uma seria a GGBR, mas mesmo assim a gente fica fora, tem espaço ainda os Minas e CSN, a gente até de novo tá com os Minas na carteira short indo muito bem. Isso. Boa, e o convidado aqui, se teria algum fundo multimercado para recomendar? Tem alguns sim, 8390, tem alguns, abre esse relatório, se você não tiver, peça ao seu assessor para te enviar, se não, clique na área logada, ali, acesso aos relatórios, tudo mais, tá? E sobre o Ultrapar a gente não recomenda, assim, acho ativo interessante e tudo mais, mas não recomenda exposição, tá, gente? Desculpa aí, o tempo, infelizmente, está esgotado, né? Tirem suas dúvidas, entrem em contrato, preencham aqui, querem investir com eles, isso é importante para vocês, xpi.com.br/abra sua conta e tenham acesso à alocação a diversos relatórios e diversos tipos de informação que a gente está passando aqui. Obrigado pela participação de todos, eu volto a partir das 3 horas com Batalha do Século com o Fernando Góes, mas o XP Connection volta quarta-feira da semana que vem, um excelente feriado amanhã para quem está aqui em São Paulo. Valeu pessoal, bom feriado aí para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau pessoal, até semana que vem.